Eu me formei como biólogo no Rio de Janeiro, na PUC, faz 3 anos e meio atrás, e agora atualmente estou morando em Zurique, trabalhando também na universidade, e eu gostaria de fazer uma nova graduação, que seria em biotecnologia. E aí a universidade, eu enviei todos os meus documentos, que eu estudei no ginásio, na universidade, e aí a universidade me disse para equivaler o meu diploma com o da Suíça, eu teria que fazer uma prova de matemática e física, que é o que está pendente, o que Uhum. eles detectaram o meu déficit. Perfeito, perfeito. Pois é, eu já dei aula para um rapaz aí que morava na Suíça, ele trabalhava na Pfizer, alguma coisa assim. O pessoal aí se importa bastante com essa biomedicina, coisa de remédio, coisa de. Uhum, Legal, né, cara? Pô, vai se dar muito bem aí, com certeza, cara. obrigado. Muito bem, muito bem. Espero poder ajudar de alguma forma. Então tá bom. Então, só para eu saber bem quando que vai ser a tua prova? Daqui a 2 meses. Ah, Não, vai ser daqui 1 mês e 2 semanas, 19 de hum, junho. e tu tens que rever todo o assunto do ensino médio, é isso? Ou só Então, alguns isso já específicos? fiz a universidade me ofereceu um curso, é uma escola, né, aqui na Suíça. Então, assim, eu tô numa turma, porque aqui na Suíça nem todo mundo tem acesso à universidade, né? Você tem que ter notas boas e os professores vão te indicar se você vai entrar na universidade ou não. Uhum. E eu tô nessa turma de adolescentes que não conseguiram entrar no ginásio, então eles acabam fazendo o Leira, que chama uma profissão, que dura 3 anos. Quando eles aprendem essa profissão, eles têm mais uma chance, que chama a ponte, de entrar dentro da universidade. Então, eu estou estudando com adolescentes que estão se preparando como se fosse um vestibular. Então, eles precisam fazer a prova. Eu só preciso de matemática e física, e eles precisam de todas as disciplinas. Mas aqui mesmo a matemática, ela é bem ampla, né? Aqui nessa folha que tu me mandou, por exemplo, é só a função de segundo grau, aquela que a Sim. gente resolve por Bhaskara e tudo mais. Daí a minha dúvida é se tu terias muito mais matérias de matemática além dessas funções, né? Você havia me mandado algumas coisas, função de primeiro e segundo grau, função constante, se for Uhum. só isso é pouca matéria, daí dá para ver bem, Não, não é é só isso mesmo. isso. Ah, É do básico, assim, números reais, números. Isso é do básico até agora. Então, eu fiz um curso, me preparei. Esse curso durou 8 meses, só que eu vi que ainda, quando eu fui tentar estudar sozinho por conta própria, eu vi que a parte de função linear não está muito firme. entendi, entendi. Bem, de fato, cara, se a gente não trabalha com essas coisas diariamente, acaba perdendo o jeito, né? Eu Uhum, sei essas coisas porque eu trabalho com isso dia a dia, dia a dia há muitos anos. Então não se preocupe muito com isso, beleza? Vamos ver aqui que tu vai ver que não tem segredo também. Quando a ok. gente engrenar, vai dar tudo certo. Muito bem, então vamos falar de função linear, mas para conseguir compreender ela bem, vamos falar de algumas situações cotidianas aqui. Uhum, Por exemplo, essa situação de um táxi, onde você tem um valor, né, específico que você paga só de entrar no táxi. uhum, Você não precisa se mexer nem um centímetro, só de tu entrar isso aí você tem que pagar. Já aconteceu comigo, então eu sei que é verdade. E um valor associado à quantidade de quilômetros que você anda, não é uhum, mesmo? Portanto, se você quiser saber quanto que você vai pagar depois de uma corrida, a única coisa que você tem que fazer é multiplicar este valor aqui pela quantidade de quilômetros andados, é o que está dizendo o uhum, texto, né? 2,50 por quilômetro. Então, você multiplica isso pela quantidade de quilômetros rodados e isso você soma com a taxa, né? A bandeirada, que é o uhum, 4,10. Portanto, se por acaso, né, você tivesse andado 10 quilômetros, você pagaria 25, né? Porque 2,50 uhum. vezes 10, 25, mais 4,10. Isso dá 29,10. É o que você Combinado. pagaria em reais. Muito bem. Então, dessa forma, com essa estrutura aqui escrita em português para a gente consegue traduzir isso para o matematiquês e fica só nessa frasezinha aqui, ó. P igual a 4,10 mais 2,50 vezes x. Uhum, Ou seja, com essa equação você sabe quanto você vai pagar, o preço que você vai pagar. Beleza? Em função, olha só, por isso que a gente chama de função, em função da quantidade que você vai andar, que é o x. uhum. Beleza? É isso aí, simples desse jeito, nada demais. Mas tem um porém.
Essa equação, vamos dizer assim, não precisava ser desse jeito, porque na matemática a gente sabe que existe o x ao quadrado, existe o x ao cubo, existe o x elevado a 15, Uhum. existe a raiz de x, existe o logaritmo, existe o Uhum. exponencial. Então, existem muitos comportamentos possíveis na matemática. Mas essa equação é muito simples justamente porque a situação é simples. Perceba, a cada quilômetro 2,50, mais um quilômetro, mais 2,50, passou mais um quilômetro, mais 2,50. Nem todo crescimento é assim, certo? Uhum. Tem crescimentos que você passa a mesma quantidade de tempo, ele cresce muito mais ou muito menos. Né? Por exemplo, um adolescente, quando ele está crescendo, quando ele está na adolescência, ele cresce muito. Passa um mês, ele cresce 10 centímetros, passa outro, ele cresce 5, sabe? São mesmos períodos de tempo, mas com crescimentos de altura diferente. Uhum. Agora, aqui não. Aqui é o que a gente chama de um crescimento linear, né? Por isso que a função é a função linear, Ok. ok? Muito bem. Muito bem. Aqui nós temos mais uma situação, senhor. Veja, existia uma caixa. Depois eu já te mandei esse livro, né? Então tá na página Mandei. 74, Uhum. se tu Deu quiser uma dar uma lida. olhadinha. Uhum. Maravilha, maravilha. 1.000 litros é a quantidade inicial que tinha nessa caixa. E eles perceberam um vazamento. Quando a caixa estava completamente cheia, eles perceberam um vazamento. E esse vazamento é de 6 litros por hora. Uhum. Perceba que o 1.000 é o valor fixo. Da mesma forma que era esse 4,10 aqui. Uhum. Né? Agora, tem um vazamento que é 6 litros por hora. Perceba, é 6 litros por hora. Tem sempre uma taxa de variação, é por hora, né? Que nem velocidade, quilômetros por hora, né? Uhum. 6 litros por hora. Que nem aqui também era uma espécie de taxa, né? Era 2,50 por quilômetro. Sempre que tem esse por alguma coisa, nós temos o número na frente do X. Logo, logo Uhum. a gente vai entender o porquê disso. De toda forma, a caixa tem 1.000, 6 litros por hora. Então, se a gente estiver interessado em descobrir quanto de água vai estar na caixa depois de um determinado tempo, nós podemos também criar uma equação igual lá em cima, a equação vai ter a mesma estrutura. Porque aqui, de novo, passou uma hora menos 6 litros, passou mais uma hora menos 6 litros, e assim vai, não é? Então, a gente pode definir que a quantidade de água na caixa é igual a 1.000 menos 6T. Uhum. É bem tranquilo, né? Porque o menos, porque tá Porque tendo uma tá perda? vazando, né? Tá Ah, vazando. ok. Isso é então uma perda. Essa é a interpretação do sinal. Combinado. Muito bem, muito bem. Tu já fala alemão, cara? Falo. Genau, genau. Então já posso falar genau. Richtig, genau. Isso, isso. Por sinal, depois de ti, eu vou dar aula para um menino da Áustria. Então ele também fala alemão. Que legal. Tenho que ir acostumando aqui já. Aham, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Vinícius Arbeiter, Uhum. mit, Genau. DJ und Mhm. uh, Schlange. Schlange, Ja, cobra. ein. Daí não sei, deixa pra lá. Falou bonito. Valeu, valeu, valeu. Ó, eu vou pedir para você, então, conversar comigo sobre esse problema. Vamos lá. Ok. Vinícius trabalha como disc jockey e cobra um valor fixo de 200. Olha só, um valor fixo de novo, né? Além de um valor adicional de 90 por hora. 90 por hora para animar a festa. Então é isso, o DJ cobra 200 para ir na festa e mais 90 a cada hora que trabalha. Uhum. Indicando por Y o valor recebido e X a quantidade de horas trabalhadas, olha só, ele vai querer Uhum. uma função. Uhum. Então, para você não ficar assim, sem saber como começar, né? Eu vou lhe enviar esse enunciadinho simples aqui no WhatsApp, se tu quiser dar uma olhadinha nele, porque eu quero que você tente construir essa equação sozinho, tá bom? A Uhum. equação que dá a grana que o cara vai receber por hora trabalhada nas festas aí, Tá ok. beleza? Então, quando tu faz na paz do Senhor Jesus aí, quando você tiver com a equação escrita, você me fala, daí eu digo se está certo ou não, beleza? Escrever no papel ou não escreva pelo WhatsApp? Escreve no papel, escreve no papel. Tá bem.
Ok. Eu fiz assim, P. P porque ele usou P lá e daí tu tá usando P no Não. lugar do Y, né? Porque ele pediu pra usar Y. Ah, Mas não tem então não. problema. O importante é a equação tá certa. Ah, ele usou P por conta que ele falou que P é percorrida, é isso? Não, ele chamou de P o preço a ser pago. Ah, ok. Mas Então. não tem problema, a letra que a Uhum. gente usa é o de menos. Então seria Y igual a 200 mais 90 e X. Perfeito, nota 10, isso mesmo. Ou seja, o Y, que é o quanto ele vai receber, vai ser igual a Uhum. 200 mais 90, que multiplica a quantidade de horas que ele trabalha. Por exemplo, se ele trabalhar só uma horinha, a festa flopou, vai ficar 200 mais 90, 290, vai ser o que ele Uhum. vai receber. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Próximo eu respondo. Essa função é uma função afim? Justifique sua resposta. Sim, ela é uma função afim. Ela é uma equação de primeiro grau, ela é um polinômio de primeira ordem, ela é a equação da reta. Essa equação é que nem o capeta. Como o capeta aparece muito, ele tem muitos nomes, né? Tem trocentos Uhum. nomes, pelo menos no Brasil. E essa equação também, como ela aparece muito, ela recebe um monte de nomes. Ela é a equação mais importante da matemática. Se tu entender isso, cara, tu tem base para qualquer coisa do ensino médio, qualquer coisa. Então é muito importante mesmo saber isso. Então, função linear é igual, é mesmo chamado de função afim, Uhum. é isso? Sempre que tu vê esses nomes, Ok. tu tá falando da mesma coisa, equação da reta, né, e por aí vai. Beleza, e por quê? Por causa dessa, de novo, crescimento linear. Passou uma hora, R$ 90, mais uma hora, mais R$ 90. Nem sempre é assim. Tipo, Uhum. adolescente, muitas coisas são assim, né? Que as coisas crescem muito rápido, às vezes. Né? E daí, então, não é o caso aqui, é sempre o mesmo crescimento. C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou uma festa por 2 horas? E aí? Você tem a equação. Agora Uhum. você pode fazer essa conta sabendo que X é a quantidade de horas. Beleza? Quando chegar na Uhum. resposta, me fala. 380 Isso. reais. Porque é 90 vezes 2, 180, mais Uhum. 200, 380. Pronto. O que deve dar uns 5 francos suíços só, né? Que o franco suíço, 380 reais. franco suíço deve estar uns R$ 10, sei lá. Tá dando mais ou menos 90, isso, 70 franco. Uhum. Meu, que legal. Se bem que quebrou um banco esses dias aí na Suíça, né? Nem fala, cara, nem fala. Ah, é? Tua grana tava lá, é? Não, não, graças a Deus não. Mas acontece que todo mundo que teve dinheiro no crédito suíço ainda tem, mas porque o banco ajudou, né? Não o banco, o Estado ajudou, Uhum. né? A União. Então, por isso que conseguiu salvar. Mas é um drama, para os suíços estão vivendo um drama. Imagino. Eles confiam muito no banco, né? Quanto maior a confiança, maior o tombo, né? Acho que não foi. Eu acho que os management, eu acho que eles investiram de forma muito errada em várias ações de risco e não falaram nada, né? Não divulgaram nada e sempre fazendo tudo na calada. Uhum. É assim mesmo. Eles pegam o nosso dinheiro para investir, daí se der Uhum. ruim, né? Torce pro Estado salvar. Uhum. É usual. Eu por isso que, cara, para mim, apesar da Suíça ser um país assim que de todos é o melhor de todos, né, Uhum. para cuidar do dinheiro, afinal de contas é a moeda mais antiga e tudo mais, vale mais que o euro, etc. Para mim, só o Bitcoin é o dinheiro de verdade, cara. É o Uhum. dinheiro que não tem alguém que pode ir lá e confiscar e Uhum. tudo mais, né? Então, Verdade. eu acho que é o futuro. É que nem o Obama falou mesmo. O Bitcoin é um banco suíço no seu bolso. Uhum. Ele mandou essa, foi muito boa. D. Se Vinícius recebeu 515 reais, né, em determinada Uhum. festa, por quantas horas ele trabalhou? Então perceba que agora é Uhum. diferente, né? Agora ele te Uhum. deu dinheiro, ele quer a quantidade de horas. Vamos dizer assim, matemática. Ele te Uhum. deu o Y e quer o X, ok? Será que você consegue então encontrar esse para mim? Uhum. Tente. Se você não conseguir, eu faço.
Eu, eu, Diga, diga, diga. eu não sei, eu dividiria 515 por Tem 9. algumas contas que você deve fazer aí. O que você tem que fazer é isolar o x, né? Existe todo um algoritmo para isso. Ok. De modo geral, primeiro você passa para um lado quem tem x e para o outro quem não tem. Uhum. E depois, a princípio, vai ficar só uma coisa multiplicando o x, né? Essa coisa que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Uhum. 500 então tu fez o quê? Eu fiz assim, 515. Uhum. Eu fiz direto, 515 dividido por 90 e deu Ah, 5 não. pontos. Não, ok. Não, tá errado. Ó, eu vou fazer essa aí para você, tá? Tá bem. Deixa eu colocar aqui. Tudo que eu fizer de conta eu mando no WhatsApp depois, então não Uhum. precisa copiar. Deixa eu pôr aqui. Então você tinha encontrado a equaçãozinha, que Uhum. era y igual a 200 menos. Uhum. Era aqui mesmo? Era 90x, né? Isso. Mais Sim, 90x, mais 90. mais. Isso. Só que agora a gente sabe que ele ganhou Uhum. 515, né? Uhum. Interessante. Eu tô trocando aqui, entendeu? Uhum. Pronto. Então, veja, para encontrar uma letra, né, uma variável, você tem que isolar as coisas, né? Então a ideia é essa. Temos que encontrar o valor. Nossa, encontrar é para acabar. Encontrar o valor de x. Para isso, precisamos isolar o x, ou seja, Uhum. deixá-lo sozinho de um lado do igual. Isso sempre começa passando para o outro lado Uhum. aquilo que não tem x. Então, Uhum. por exemplo, se a gente olha para a nossa bela equaçãozinha, o 200 não tem x, ele está aqui do lado Uhum. do x, eu quero deixar o x sozinho, mas o 200 tá do lado do x, então ele tem que ir para o outro lado agora, para deixar o Uhum. x sozinho. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou copiar de novo aqui e eu vou diminuir, né, o 200. Sim. Então, eu vou passar ele para o outro lado, se liga. Então vou diminuir um pouquinho aqui. E agora o 200 vai para o outro lado. Só que Uhum. perceba que o 200 é positivo. Então, quando o 200 vai para o outro lado, ele fica negativo, beleza? Uhum. Isso aí, ele vai ficar negativo. Então ele passa negativo para o outro lado. É uma regra da matemática. Se tu tá passando para o outro lado, troca de sinal, beleza? E o sinal, essa variável sempre vai ficar do lado direito? Não, você é arbitrário isso. Você Ok, escolhe o que for mais apropriado. Normalmente é do lado esquerdo, tá tá? bem. Mas como ele já estava do lado direito, eu deixei do lado direito. Combinado. Isso. Então agora se você fizer 515 menos 200, vai ficar 315. 315. Isso. E aqui 90x, a gente nem fez Uhum. nada com 90. Mas o nosso objetivo não é saber quanto é 90x, e sim quanto é x. Uhum. Então por isso eu vou passar o 90 para o outro lado, e sempre que passa para o outro lado, troca a operação. Sim. Troca a operação. 200 estava somando, era positivo, foi para o outro lado, diminuindo o negativo. O 90 está multiplicando. Uhum. Então ele vai para o outro lado dividindo. Uhum. Muito bem. Pronto. Então agora tem que fazer essa divisão aqui. Daí me diz uma coisa, na sua prova você vai poder usar a calculadora? Vai poder sim. Então você pode usar aqui também. Faça 315 dividido por 90, por favor. Sabe que tem calculadora que faz essas equações tudo aí, né? Talvez essa não possa, né? Podem até fazer essa equação na calculadora, mas você tem que dizer qual foram os passos que você usou. Então, não adianta 3, muito. 3 horas e 50 minutos. Na realidade, 3 Eu horas e vi meia. 3 horas e meia. Uhum. Isso. Porque se tivesse dado 7, você ia dizer 3 horas e 70 minutos? Não faz sentido, Uhum. porque 70 minutos é mais de uma hora e tal. Então, esse cara aqui, ele tá falando de fração de hora, ok? Então, Uhum. 0,5 é que nem quanto que é 0,5 franco? É metade de um franco, né? Uhum. Portanto, isso aqui seria 3 horas e meia, beleza? Combinado. Então, ele precisa trabalhar 3 horas e meia para ganhar 515 numa festinha. Uhum. Tá bom. Isso aqui é o Basications, tá? Eu vou lhe enviar isso aqui e eu preciso que você consiga fazer uma dessa. É importante que você consiga fazer uma dessa para a gente poder ir para o próximo nível. Tá ok. Belezinha? Então deixa eu te enviar aqui e eu vou bolar um enunciado bem parecido na realidade. Daí tu pode ficar olhando lá no Zap
para, né, usar como referência, vamos pensar assim, uma empresa produz um produto com um custo de R$ 1.000, um custo fixo, vamos dizer assim, custo fixo de R$ 1.000, e mais R$ 10 a cada produto feito. Uhum. Fixo mais um custo a cada produto feito. Vou colocar até melhor aqui, ó, por cada produto feito. Daquilo que eu te falei. Sendo Y o custo e X a quantidade de produtos feitos, escreva a equação. B. Se a empresa gastou 2.000, se a empresa teve um custo, melhor dizendo, né? Teve um custo de R$ 2.000, qual a quantidade de produtos feitos? Beleza? Uhum. Essas duas aqui tá ótimo. Então, quando tiveres equação, me fala e a gente pode continuar depois. Ok, a primeira já fiz. Show! E aí, quanto é que deu? 110. Não, não. Na Não. primeira nós queremos a equação. Ok. Y igual Aham. 1.000 mais 10x. Mais 10x, isso mesmo. 1.000 mais 10x, perfeito. E agora a segunda pergunta. Ok. Deu uma quantidade de produto de 100. 100? 100? Você isolou o x e encontrou 100? Isso, botei Deixa eu ver de novo, só para confirmar. Seems good. Mas dessa vez eu quero que você faça a conta, escreve bonitinho, com uma letra legalzinha e me manda uma foto, beleza? Ok. Sim, isso tem um custo. Ah, não. Quer que eu escreva pelo WhatsApp ou não, Você não pode vai dar? escrever num papel e me mandar uma fotinho. Tirando a foto. Te enviei. Show, vamos ver. Beleza. A tua prova é só de assinalar a resposta certa? Ou tem Não, que mostrar tem o que calcular. desenvolvimento?
Então você precisa demonstrar o desenvolvimento com um pouco mais de detalhes, talvez dando umas explicaçõezinhas, que nem eu fiz Aham. naquela hora, porque, tipo, cadê a equação, entendeu? Então, tu Ah, terias que ter ok. escrito primeiro a equação aqui, para o professor entender. Ah, ele está usando a equação, maravilha. Entendi, faz Então era sentido. 1000 mais 10x, né? Então, mas por hora tá tudo certo. Você passou o 2000 é o valor que eu propus, né? De custo. Você Uhum. passou para o outro lado, subtraiu, passou dividindo, cortou o zero, 100, 100. Daí você pode concluir assim, tipo, resposta, né? Resposta. Para um custo de 2000 foram produzidos 100 produtos. Beleza? Uhum. Isso. Pronto, nota 10. Agora você já sabe, então, converter do português para o matematiquês e até já fez um isolamento de x. Esse negócio de isolar a letra, cara, é o beabá da matemática. É o beabá mesmo, assim. Uhum. Se não Uhum. souber isso de deixar o x isolado, não dá para continuar nas outras matérias, não. É muito importante. Então, você falou sobre teoria de conjunto e coisas assim. Tudo bem. Isso também é cobrado no Brasil, é a primeira matéria que ensinam, mas eu acho isso uma burrice. A primeira matéria que tem que ser ensinada é essa. Porque aqui se revê o negócio de isolar X, aqui se vê a construção, a tradução do português, aqui, um monte de coisa. Então, Uhum. essa aqui é a matéria mais importante mesmo. Beleza. Agora vamos para o próximo produto, para o próximo problema. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui para você. Muito bem. Aqui ele está dando toda a explicação, olha só como ele escreve, né? Uhum. Os professores gostam muito disso. Uhum. Principalmente esses professores anglófonos são muito chatos. Eu Tem gostei que. muito desse material que tu me enviou. Ah, é bom mesmo. Eu tenho muito mais, posso te passar outra hora. Esse aqui é um outro problema, continua sendo um probleminha que envolve a mesma equação, né, o mesmo procedimento, só que dessa vez a equação não está explícita no enunciado, né? Porque se tu Uhum. parar para pensar, a equação está explícita aqui, é Uhum. 290. Opa, falei besteira. Aqui, né? Tá 290. Pronto, ele falou quais são os coeficientes da equação. Ah, tem até uma coisa que eu esqueci de pedir para você copiar. Isso aqui, ó. Eu quero que você copie essa equação. F de x igual a x mais b, tá bom? Ou y igual a x mais b. F de x e y é a mesma coisa na matemática. Uhum. Até ele coloca como y aqui. Uhum. Essa é a equação que nós vamos trabalhar aqui. Então você tem que ter ela assim decorada já. F de x igual a Uhum. x mais b. Onde na prática é o a e o b que definem a equação. Né? Uhum. No caso que você acabou de fazer, o b era 200 e o a 90. Então, para uma outra situação, vai ser outro valor. Tipo, da caixa lá era 1000 e menos 6. Do táxi era 4,50 e 2,50. E por aí vai. Então é o A e o B que a gente está procurando. É o A e o B que define o nosso problema, ok? Combinado. São os coeficientes. Então, essa é a equação de primeiro grau. Então, toda vez que tu vê uma reta, por exemplo, ou tu vê um problema linear como esses, é essa equação que vai descrever. Então, vamos ler esse enunciado aqui e Uhum. vamos ver como usar essa equação. Então, ó, em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camisetas é de 2.700, enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é de 3.800. Aqui, já um aluno meio desatento poderia pensar uma coisa assim, se 500 foi esse valor, então 1.000 vai ser o dobro desse valor. E não Uhum. é, né? Uhum. Porque 500 é o dobro, metade de 1.000, né? Então Uhum. deveria ser metade. Não. Por quê? Porque, tudo bem, essa proporcionalidade vale em algumas situações lineares, né? Mas não aqui. Ah, bem, talvez eu esteja usando as palavras mal, mas aqui perceba, quando a gente tem um custo inicial, não dá para falar isso simplesmente, né? Imagina, tu abrir uma fábrica de camisa, tem um custo, né? Tu tem que comprar, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, Uhum. né? Existe um custo fixo, entende? Então é por causa desse custo fixo que não é diretamente o dobro. Entende o que eu quero dizer? Porque se tu Uhum. construir, se tu fizer uma camisa só, tu abrir uma fábrica para fazer uma camisa só, tu vai ter um puta custo nessa camisa, né? Que o preço dela vai, o custo dela vai estar associado todo o custo fixo de aluguel, de luz, de várias coisas. Então a ideia é, quanto mais camisas tu produz, mais tu dilui esse custo, né? Vamos dizer assim.
Beleza? Uhum. Então, muito bem. Então, 500 camisas, 2.700, 1.000 camisas, 3.800. Essas são as duas informações que a gente vai ter que utilizar bem aqui. Que veja que, diferente do problema anterior, ele não fala o custo fixo é tanto e o custo por camisa é tanto. Ele não falou. Ele falou duas situações. Uhum. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido através de, olha só, essa equação é igual a que tu acabou de copiar, né? Uhum. Com duas letrinhas. Em que X é a quantidade produzida e B é o custo fixo, determine os valores de B e Q. Ou seja, ele quer que a gente, fazendo alguma conta, encontre o valor de B e de Q. Ok? Uhum. E depois, tendo a equação, resumidamente, ele pede qual é o custo de 800 camisas. Ok? Ok. Então, dessa vez, não é só pegar os dados do enunciado e colocar na equação. Tu tens ideia de como fazer isso aqui? Alguma ideia? X. Em que X é a quantidade produzida. Não poderia ser tem alguma a ver com a regra de X, não, né? Oi, sim, você tem valores de X e de Y nesse caso, né? Ou no caso de C e de X, né? Você não tem explicitamente os valores de B e de Q, né? Então é usando esses valores de X e de Y que você encontrará, melhor dizendo, a equação, ok? Então, teria que fazer primeiro de 500 unidades, né? Você pode começar por aí. Você pode começar escrevendo a equação, colocando 500 no X e 2.700 no C, exatamente. Isso. Ficaria C. Pode ser CX, C abre parênteses O valor do C é 2.700 nesse primeiro caso. Porque ele está falando ali, o custo de fabricação de 500 é 2.700. Então o C é 2.700. Então você tira o C e coloca 2.700. nesse X. Não, do C todo. Tira tudo que está do lado esquerdo e coloca Ok. 2.700. Esse X ali, ele não significa nada na prática. Na verdade, ele tem um significado, mas não é matemático. Ele está ali só para dizer, ó, o C depende de X. É isso. Ok. Ele é um símbolo inteiro, o C de X. Ok, entendi. Então você vai trocar todo ele por 2.700, beleza? E depois o X por 500. Então, se você fez certo, vai ficar 2.700 igual a Q vezes 500 mais B. Isso, 2.700 igual a Q vezes 500 mais B. Certo? E agora você pode fazer o mesmo para outra equação, para o outro dado, né? Você faz embaixo agora, faz uma outra equação para esse dado aqui. 3.800 igual a Q 1.000 mais B. 3.800 igual a Q vezes 1.000 mais B. Perfeito. Então agora você tem duas equações, certo? Você, nas coisas que me pediu lá, dizia que precisava aprender sistema de equações. Isso é um sistema de equações, porque você tem duas equações com duas incógnitas. Verdade. Ziagut. Sehr gut. Então agora você tem que, de alguma forma, resolver esse sistema. Na matemática, tem uma regra. Se você tem N incógnitas, você precisa de N equações para encontrar cada uma delas. O valor de cada uma delas. Então, perfeito. Você tem duas incógnitas, o Q e o B, e tem duas equações. A primeira ali, 2.700 igual a Q500 mais B, e a outra, 3.800 igual a Q1000 mais B. Você então tem que ter convicção. Eu tenho tudo que eu preciso para encontrar o valor de Q e de B. Com essa convicção na cabeça, a gente pode continuar. Perceba que quando tu está no YouTube, ou mesmo numa sala de aula, os professores, eles levam em conta algumas coisas, né? Eles levam em conta que você sabe isso que eu acabei de falar, por exemplo. E daí eles vão fazendo ali, e quando a gente pega para fazer, ai meu Deus, mas eu posso? Então
com a minha experiência, eu já tô ligado que essa dúvida iria surgir. Então, por isso eu já tô te dizendo, entendeu? Show. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: será que você conseguiria resolver esse sistema? Uhum. Eu fiz assim, acho, abri nem um parênteses, como se fala? Porque para ser um sistema você tem que fazer aquele sinal, né? De um. Dá para resolver de 1000 formas. Se tu tá dizendo Ok. sinal para subtrair, é uma delas. Eu fiz assim, 270, isso, eu botei. Fechei o sistema, eu fiz o sistema, coloquei como se fosse um parêntese, a chave, não sei se posso O dizer. nome não importa. Não? Ok. Então poderia subtrair. Sim, você pode subtrair, você pode isolar uma letra e jogar na outra. Dá para fazer muitas coisas. Ok. Bem, ó, eu preciso ir no banheiro, mas eu vou fazer uma coisa aqui para você. Eu vou escrever as duas equações e vou te Uhum. dizer o que tu tens que fazer e vamos ver se tu consegue, beleza? Tá Vamos bem. lá. A primeira, 3.800. Eu vou escrever de uma outra forma para ficar mais fácil de trabalhar. Uhum. 1000 vezes Q, não Q vezes 1000. 1000 vezes Q fica mais bonito. Uhum. Mais B. E a outra, 2.700 igual a 500Q mais B. Então você pode, ó, subtrair as equações. Nesse processo, o que vai acontecer? B menos B é zero. Então não vai ter B no teu problema. O B vai desaparecer e tu vai conseguir Uhum. encontrar o valor do Q, ok? Então dá uma tentadinha, que eu tenho que ir no banheiro e já Ok. volto, tá bom?
Voltei. E aí, algo feito? Te mandei. Opa, vamos ver. Opa, você fez a subtração e daí você encontrou 500Q e daí você dividiu e encontrou que o Q é 2,2. Maravilha. Uhum. E daí depois você pegou esse Q e jogou em alguma das equações. Por exemplo, na do Que, 3800. que não era X, eu tinha que mudar. Isso. É, Sim. isso é um tanto. Bem, depende, a letra não importa muito. Mas vamos ver o Ok. que está acontecendo aqui. Você colocou 3.800 igual a 1.000 vezes 2. Mas não é 2, é 2,2, né? Ah, verdade. Tirando isso, tudo certo. Opa, não, nem tudo certo. Porque você passou dividindo, era para passar subtraindo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou colocar na minha tela, porque eu tô falando igual um doido aqui. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Deixa eu salvar isso aqui, agora sim, ó. Tudo bem? Até aqui perfeito. Aqui nota 10. Daí quando você chegou aqui não é vezes 2, é vezes Uhum. 2,2. Uhum. Então vocês vai ficar 2.200, né? 2.200, isso. Daí, veja, o 2.200 está somando, ele não está multiplicando. Verdade. Se ele estivesse multiplicando, ele ia dividindo, maravilha, mas ele Uhum. está somando, então ele vai subtraindo. Uhum. Vai ficar 3.800 menos 2.200, certo? Isso, 1.600. Isso, pronto. Daí faz sentido, né? Existe um custo fixo ali de 1.600 que está incluso, sei lá, aluguel, luz, várias coisas, empregados e pronto. Daí o B, Uhum. 1.600. Uhum. Então, você tem a equaçãozinha do problema vai ser Q, ou melhor, C, né? C, que depende da quantidade de camisas, é Uhum. igual a 2 e 2x mais 1.600. Então perceba agora, a gente pode fazer o trabalho inverso, engenharia reversa. 1.600 é o custo fixo, porque ele não está multiplicado por x. Sim. Ou seja, é um valor associado a algo fixo aí nessa empresa. E o 2,2 é o custo por camisa, né? Porque digamos aqui, se tu colocar 2 aqui, tu está dizendo que sei lá, outro número, 5. Tu está dizendo que tu produziu 5 camisas, certo? Uhum. Então, 5 vezes 2,2 significa, como tu está calculando o custo, significa que esse 2,2 aqui está associado com o custo por camisa. 5 camisas vai custar, se fosse uma só, né? Então o custo de uma camisa é Uhum. 2,2, sacou? De uma camisa sozinha. Só que como é o custo da empresa como um todo, tem que somar o 1.600. Uhum. É isso, basicamente. E o problema pede outra coisa, né? Vamos pegar lá. Ele pede o custo de produção de 800 camisetas. E aí, como é que você faria para encontrar o custo de 800 Então, camisetas? então em vez de 2.2 ficaria 800. Ah. Bem, o X é a quantidade de camisetas, O certo? X é a quantidade de camisetas. Então ficaria Isso. 2.2. Seriam vezes Vezes, 800? exatamente. O 2,2 está multiplicando X. Então, Uhum. seria 2,2 vezes 800. Ok. Um total de 3.360. Isso aí. Alles klar. Tip top. Beleza, cara. Então, fizemos aqui um probleminha que veja que dessa vez não era explícito os coeficientes da equação. Uhum. Então, às vezes é assim, você tem que interpretar, né, velho? Tem que ter uma Então, sagacidade. mas você chega lá, cara, isso aí é rápido, hein? Rápido. Deixa eu pegar uns probleminhas aqui para a gente treinar um pouquinho mais disso. Talvez numa próxima aula a gente possa fazer as coisas envolvendo a reta já de uma vez. Uhum. Daí acabou, Uhum. daí acabou. Daí acabou, já não tem mais o que falar daqui, só Ok. treinar por conta própria. Eu vou fazer um problema, tu vai fazer outro. Tá ok. Então eu vou fazer esse aqui. O bom desse livro é que ele já vem com spoiler da resposta, né? Ó, Uhum. 8 aqui tá dizendo qual que é a resposta. Mas não é bem esse que eu quero fazer. Eu quero fazer esse 3 aqui.
Veio bem? Uhum. Tá. Muito bem, uma função afim, ou seja, y igual a x mais b. Sabe-se que f de 1 é 4, f de menos 2 é 10, escreva no caderno a função e calcule um valor específico ali, o f de menos 1,5. Muito bem, muito bem, muito bem. Uhum. Aqui. Vamos aos poucos. Função afim. Né? Então ele está dizendo já qual é o tipo de equação que a gente tem no problema. Tipo de função. Que é o y igual a ax mais b. Certo? Uhum. Certo. Muito bem. Só que, de novo, ele não falou explicitamente qual que é a nossa equação. Ele não falou os valores de A e de B, né? Uhum. Dizer o quê? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que encontrar. A gente precisa encontrar, porque ele pede isso. E depois que a gente encontrar com a equação, a gente encontra um valor específico. Mas o que são esses símbolos, né? O que é f de 1/4? Bem, para ficar bem claro, eu vou tirar o y e vou escrever o f de x, que é aquilo Ok. que eu escrevi aquela hora. Muito bem. Ele está dizendo que o f de 1/4, 4. Portanto, quem é o 1, né? 1 é o quê? Dentro do contexto da equação aqui, 1 é o valor do quê? É o valor da f de x, é o valor do a, é o valor do x, é o valor do b. O que é esse 1 aqui? Any idea? Esse um é a variável? Não. É o quanto que vai variar? Qual variável? Vai influenciar? Ela é exatamente o valor de algo. É o valor do x. Não é? Ok. Por quê? Porque, veja, né? Veja por comparação, meu caro. Vamos ampliar aqui que vai ficar mais claro, eu acho. Ó. Uhum. Né, ó, o x é o 1, certo? Uhum. Então existe um ponto, olha só o spoiler para a próxima aula, existe um Uhum. ponto onde a coordenada x é 1, Uhum. e nesse ponto a função vale 4. É isso, Uhum. ok? Então para a gente escrever no steel tree aqui que a gente estava fazendo o outro, vai ficar assim, ó, 4 Ok. igual ao a, e o x é 1, certo? Mais b. Uhum. Tô só usando esses dados, percebeu? Uhum. Muito bem. E agora eu tenho que fazer o mesmo para o outro ponto. O outro ponto falou ali que quando o x é menos 2, a função é 10, beleza? O Ok. y é 10, ok? Ok. Vamos trocar aqui. Ele falou que quando o x é menos 2 é 10, muito bem. Então vamos trocar aqui por 10. A menos. Uhum. E A a vezes vezes menos 2. menos 2. Muito bem. Cuidado com a ordem das coisas. Para ficar bonitinho aqui, a gente vai colocar um sinalzinho. Uhum. Desculpa, um parêntesezinho. Vamos colocar o parêntesezinho. Pronto, tá aí. Então, Uhum. de novo, tu tens um sistema de duas equações, duas incógnitas. Verdade. Então, tendo duas equações e duas incógnitas, você tem convicção de que dá para encontrar o valor de cada uma. Você pode, de novo, subtrair as equações, tá bom? Então, vamos subtrair de novo aqui. Vai ficar menos 6? Vamos aos poucos. 4 menos 10. É verdade, se tu tem 4 francos no banco, mas gasta 10, tu vai ficar com uma dívida de menos 6. Isso mesmo. E aqui é A1 ou 1A. Tanto faz a ordem que você fala. A1, aqui não é no alemão, né? Porque no alemão eu sei que dá para trocar o fim da frase pelo começo. Verdade. Um negócio assim. Então aqui é a mesma coisa. A ordem não importa. A1 e 1A é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Só o verbo que tem que ficar no meio. No caso, o verbo seria aqui o multiplicar, né? Olha só, isso Uhum. aqui tá em alemão, essa porra, cara. Verdade. Por isso que é difícil. Mentira, É mentira. verdade. Se bem que eu estava estudando, além de alemão, eu estou estudando espanhol e francês. Cara, o francês é muito mais difícil que o alemão, É, ao meu é. ver. Porque se tu sabe O inglês, o alemão vai fácil até. o alemão, você lê as palavras, o que você lê é o que você pronuncia. Isso. Isso, exatamente. Lá no francês tem 3 tipos diferentes de E. Daí tu fica naquela. Eu nunca sei do que ele tá falando, se é ela, se é eles, se é, sabe? Não dá pra saber. Anyway.
1A menos 2A. Então aqui vai acontecer aquela coisa que confunde todos os aluninhos. Menos com menos dá mais. Sim. Isso. Então vai ficar 1A menos com menos mais 2A, fica 3A. Uhum. E B menos B é 0. Então, matou. Por que Pronto. esse B? Diga. Por conta desse sinal de menos? Isso, do lado? que nem no problema anterior, né? Ok. B menos B, independente do valor do B, vai dar 0. Tá bem. Certo. Então agora você pode passar o 3 dividindo e claramente você vai encontrar que o A é igual a menos 2, certo? Porque 6 dividido por 3 é menos 2. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, tá aí, pronto, encontramos o A. E agora você pode fazer o mesmo que havia feito aquela hora, né? Para encontrar o valor do B aqui. Então, por favor, encontre o valor do B aqui para mim. Eu não sei, mas para mim deu 6. 6, vamos ver. Bem, se você substituir o menos 2 ali, né? Vai ficar então menos 2, né? Porque 1 vezes menos 2 é menos 2. Você passa o menos 2 para o outro lado, como ele estava negativo, ele vai positivo, isso mesmo. Então vai ficar 6. Pronto, e agora você tem a equação. Então a equação vai ser menos y igual a menos 2x mais 6. Y igual a menos 2x mais 6. And, para finalizar o problema, agora que você já fez a primeira parte, legal, a lei da função está aí, agora você tem que encontrar este carinha. Ou seja, quem que é o cara aqui? É o x, certo? Ele quer saber qual é o valor da função, no caso, o valor do y, quando o x, porque é o que está dentro da barriguinha do f aqui, for igual a menos meio, ok? Então, a gente pode fazer o seguinte aqui para problema B. Y igual a menos 2, e agora eu vou multiplicar por menos 1 meio, mais 6. Daí o que vai acontecer? Perceba, coisa que todo aluno gosta de fazer, cortar. Se tem em cima e igual embaixo, corta. Matou o 2 de cima com o de baixo, esse sinal aqui, menos com menos dá mais de novo. Então tu vai ficar com mais 1. Mais 1. Porque não é 0, né? Porque sobrou 1 aqui, né? Vamos dizer assim. Ah, mas o 2 ali não vai ser 0 embaixo? Não, vai ser 1. Quando corta, vira 1. Porque, tipo, 2 dividido por 2 é quanto? É 1, né? É isso, é o que aconteceu ali, é uma divisão. A gente corta para deixar mais bonitinho. Então vai ficar mais 1 mais 6, o que vai dar 7. Muito bem. Muito bem, tá bom? Então é isso aí. Gostei bastante da aula, deu para ver que você pega as coisas rápido. Você tem uma tarefinha. Eu vou deixar a tarefinha para você no Zap, né? E é isso, cara. Quando quiser mais aulinhas, é só me chamar aí. Espero que a gente possa fazer, porque eu quero te ajudar a passar nessa prova. Eu não sei se tu viu lá no meu Zap ontem. Ontem o menino passou lá, cara, num negócio que eu ajudei no Arbentua lá. Aquela prova da Alemanha lá. A mãe dele até me agradeceu aqui e tal. Vou até te mandar o print aqui. Tá bem. Já tô bem acostumado a ajudar nessas provinhas. Então tá bom, precisando aí é só chamar, beleza? Tá ok. Aí aquela agenda que tu me mandou. Já mudou um pouco. Já mudou? É já isso. Vou te enviar e é isso. Daí tu vê lá um horário que fica bom pra ti e me fala, beleza? Tu vai me enviar agora um novo horário, é isso? Vou enviar Tá ok. Então tá Combinado. bom. Obrigado, Combinado. Valeu. Isidoro. Agradeço. Um abraço. Auf Tchau, Wiedersehen. tchau. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Ah, não, Entschuldigung, desculpa. Bis Bis bald.